E falando ele ainda à multidão, Jesus, falando à multidão, e eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém? Podemos assentar, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos um pouco essa noite sobre o relacionamento familiar mais importante, baseado nesse texto que nós lemos. Temos aqui palavras de Jesus, aonde ele responde uma pergunta muito interessante, né, sobre quem é os seus verdadeiros, ou quem são os seus verdadeiros familiares. E eu quero iniciar a mensagem dessa noite lhe mostrando a imagem e fazendo uma pergunta: será que o casamento é para sempre? O casamento não é para sempre. Aí você diz assim: mas pastor, o que está acontecendo? Porque a gente passou as semanas atrás falando sobre a importância do casamento, e que o casamento ele é monogâmico, e ele é duradouro, ele é eterno. Mas dependendo da perspectiva, nós podemos afirmar que o casamento ele não é para sempre. Porque um dia, quando Jesus voltar, arrebatar a sua igreja, ou se nós morrermos hoje, e o nosso corpo, o nosso espírito, nosso corpo for para a terra, e o nosso espírito, a alma for para o céu, os nossos lares, ou o seu laço familiar, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, o meu também, com a Vânia, se acaba aqui. Então, o meu casamento com ela, nessa perspectiva, acabou-se, naquilo que a gente consegue enxergar quanto aos nossos relacionamentos terreais. Então, nessa perspectiva, o casamento não é para sempre. E aí eu posso até dizer que casar não é viver felizes para sempre. Isso é um conto de fadas, quando a gente pensa nessa maneira, de que Jesus vai voltar, vai nos levar, e a gente vai encerrar com os laços terreais. Mas, irmãos, infelizmente, na tentativa de resgatar valores familiares, na tentativa de resgatar valores sobre o casamento, no mundo onde, cada dia que passa, mais e mais, essa instituição, o casamento e a família, são atacados, são rebaixados, na tentativa da Sagrada Família, né, à luz da Bíblia, família sagrada, porque foi Deus que instituiu. Alguns, nessa tentativa de exaltar a família, o casamento, têm exaltado demais a família, além dos limites bíblicos. As pessoas têm exaltado a família, além daquilo que Jesus, que o nosso Deus estabeleceu acerca da família. E cabe a nós mantermos então, irmãos, um equilíbrio bíblico para evitar os extremos, né, da familiolatria, e por um lado, o desprezo da família. Por um lado, a familiolatria, e por outro lado, o desprezo da família. Tem aqueles que desprezam-a, e tem aqueles que exaltam demais, e o nosso papel é acharmos o equilíbrio entre reino familiar e reino de Deus. Minha família e família de Deus e reino do Senhor. Nós estamos aqui diante de um episódio em que Jesus aparentemente rejeita seus irmãos, sua mãe, né, de carne, seus familiares,
ele aparentemente rejeita os valores familiares. E é por isso que esse texto precisa ser tratado com fidelidade. Esse texto precisa ser entendido da melhor maneira possível. Para muitos, esse texto, ele é um tanto enigmático, né? Mas a mensagem desse texto, irmãos, é totalmente coerente sobre o papel do casamento, sobre o papel da família e os propósitos de Deus para a família desde a criação. Jesus de forma nenhuma está indo contra o casamento ou está indo contra a família, uma vez que foi o próprio Deus que estabeleceu a família, e a família é a célula principal ou a célula máter da sociedade. Então Jesus não está tirando os méritos da família estabelecida por Deus. Mateus 12, 46 a 50, eu quero citar o texto de novo, vou pedir para o irmão passar o próximo slide, que diz o seguinte, tem um slide antes desse aí, Wallace? Não? Então tá bom. Então nos versículos 46 a 50, a ideia aqui, ou o aspecto para nós meditarmos e pensarmos, é justamente a pergunta de Jesus: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele estende para fora, olha para fora, estende suas mãos, ou sua mão, aos discípulos e diz: eis aqui minha mãe e os meus irmãos. E o que eu quero tratar com os irmãos essa noite é a seguinte ideia: é que o relacionamento entre Cristo e a nossa família é mais importante do que os elos familiares que possuímos. Eu vou repetir essa frase, tá bom, irmãos? O relacionamento entre Cristo e a nossa família é mais importante do que os elos familiares que possuímos. E o texto aqui, ele se divide em 3 partes de fácil compreensão. Primeiro, o cenário. Segunda parte, a resposta de Jesus. E a terceira parte, a lição. Então vamos olhar primeiro o cenário. Versículos 46 a 47. Que dizem assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. O que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus está ensinando os seus seguidores fiéis num ambiente, numa casa fechada, apertada, um lugar bem propício daquela época, com toda a sua cultura, com todas as suas características. E nesse momento, Jesus ele é informado de que sua mãe e seus irmãos o procuravam fora daquela casa. Mas eles estavam tentando entrar e eles não conseguiam entrar. Por quê? Porque o texto diz que havia uma grande multidão e ainda a multidão estava ali. Imagine você, uma grande multidão, todo mundo se apertando, querendo ver Jesus, querendo falar com ele, porque a fama tinha corrido. E ali então, os parentes de Jesus não conseguem chegar até ele. Esse texto, ele é repetido nos evangelhos mais 2 vezes. Marcos 3, 31 a 35 e Lucas 8, 19 a 21. E tanto nos 3 evangelhos onde esse texto aparece, essa perspectiva de uma casa apertada, uma multidão, os familiares de Jesus querendo falar-lhe e não conseguem entrar no local, é igual nas 3 passagens. Esse é o cenário. Mas também aqui existe a resposta de Jesus quando lhe fazem a pergunta. A resposta de Jesus se encontra nos versículos 48 e 49, aonde ele diz assim: e porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Jesus, irmãos, agora
sempre surpreendente, né? Jesus gostava de nos surpreender, de surpreender as pessoas nas suas respostas, nas suas parábolas. E mais uma vez Jesus aqui surpreende aqueles que o ouviam ao declarar que seus verdadeiros irmãos, sua verdadeira mãe, são os seus seguidores. E aqui levanta-se a dúvida: Jesus respeitou ou desrespeitou sua mãe e menosprezou seus irmãos? Lógico que não. Jesus nunca agiu dessa forma. Você pode conferir depois João, capítulo 2 e versículo 4. Então a resposta aqui é não. Mas Jesus, ao responder dessa forma, ele quer enfatizar algo, queridos. Ele quer mostrar que o reino de Deus, ele tem precedência sobre os relacionamentos humanos. Ele está dizendo assim: tudo bem, minha mãe está ali, meus irmãos de carne estão do lado de fora, tudo bem, mas o mais importante para mim é o reino do meu Pai, é o meu povo, são os meus discípulos. Não é que ele está desprezando, mas Jesus está colocando as coisas no seu devido lugar. Jesus está pondo em equilíbrio a real situação. Cuida-se da família, eles estão ali, mas o reino de Deus jamais deve ficar para baixo ou sob os laços familiares que nós temos neste mundo. E isso acha-se ou encontramos base bíblica em Mateus 6,33, que foi o texto que nós lemos no início, aonde diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas o serão acrescentadas. E depois Mateus 10, também Mateus 10, versículo 37, diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está dizendo que nós não temos que amar o pai, amar os filhos, amar a mãe. Ele não está dizendo isso. A ideia é que quem ama mais o pai, mais a mãe e mais os filhos do que ele, do que o seu reino, não é digno dele. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. Em primeiro lugar, priorizai o reino do Senhor. Essa é a resposta de Jesus. Então, queridos, como explicar essa resposta de Jesus um pouquinho mais detalhada? Primeiro, devemos lembrar que aqui Jesus, ele já era filho adulto. Ele já tinha alcançado a sua maioridade e já não era mais sujeito à sua mãe. Naquela época, 30 anos, a pessoa quando alcançava 30 anos de idade, ele já não era mais sujeito à sua mãe. Ele já era uma pessoa adulta e não respondia mais por outras pessoas a não ser por ele próprio. Então Jesus já tinha alcançado essa idade. Mas mesmo assim, irmãos, em outro texto, em Mateus 15, Jesus enfatiza a ideia de honrar pai e mãe, provando mais uma vez que nesse texto, Jesus não está contra a família. Ele está falando sobre a necessidade de honrarmos Deus, o reino de Deus, em primeiro lugar. É bom nós lembrarmos também que nessa passagem especificamente, os irmãos de Jesus ainda não acreditavam nele, e o texto paralelo a isso é João 7, de 1 a 5, aonde o evangelista João diz que os irmãos de Jesus ainda não criam nele como Salvador. Eram pessoas perdidas, ainda não haviam entregue a vida para Jesus. Então, Jesus prioriza o reino de Deus. Sua família iria interferir com a obra do reino. Marcos 3, 21 e 31 diz que os parentes de Jesus atrapalhavam Jesus na obra que ele tinha para fazer. Você pode conferir lá depois. E ainda, irmãos, o que Jesus queria enfatizar aqui mais uma vez? A importância dos relacionamentos no reino de Deus. Mateus 6, 33, que nós já citamos aqui. Então, Jesus abandonou sua mãe?
Sim ou não? De forma nenhuma. João 19, 25 a 29 diz que o próprio Jesus tratou e cuidou dela no contexto da família de Deus. Jesus jamais desprezou a sua mãe, Jesus jamais desprezou os seus irmãos, e aqui ele não está desprezando-os, mas ele está colocando as coisas no local, no lugar certo. O reino de Deus deve priorizar o reino da nossa família terrena. Nós não podemos trocar os valores, primeiro Deus e depois a família. É isso que Jesus está estabelecendo aqui nesse texto. Ele não está dando uma bicuda, um pontapé na família e nos ensinando a desprezar pai, mães e irmãos. Não é isso. Jesus está, estou repetindo isso mais uma vez, colocando as coisas no seu devido lugar. Reino de Deus tem a prioridade. Esse é o princípio bíblico para as nossas vidas. Agora, irmãos, eu acho que os slides ali estão dando algum problema, né, Wallace? Mas veja o que alguns estudiosos da Bíblia têm falado sobre a respeito do plano de Deus no casamento e como Jesus refletia esse plano, ou refletiu esse plano em sua resposta. Vamos ver se a gente consegue colocar ali, por favor, Wallace. Isso aí. Kostenberg, ele diz o seguinte: embora continue a ser a instituição divina fundamental para a humanidade, algo a ser cultivado, conservado e protegido, o casamento não deve ser considerado um fim em si mesmo. Antes, deve estar subordinado aos propósitos divinos, salvíficos, mais amplos. Olha lá também essa outra frase, do mesmo autor. Ao mesmo tempo em que afirmava a validade do casamento e abençoava crianças, Jesus também concebia a comunidade de fiéis em termos familiares que transcendem os laços naturais de parentesco. Em vez de pregar o evangelho que insta os fiéis a fazerem do casamento e da família sua maior ou mais alta prioridade, apesar de ser evidente que eles têm lugar de grande importância nos propósitos de Deus para a humanidade, Jesus situou os laços de parentesco no contexto mais amplo do reino de Deus. O que o Kostenberg está dizendo é que o que Jesus faz é colocar o reino de Deus em primeiro lugar, acima dos relacionamentos familiares. E olha mais uma frase dele: os ensinamentos de Jesus sobre os requisitos do discipulado costumam subordinar os laços de família às obrigações do reino. Prioridade é o reino de Deus. Mais um: o compromisso com Deus precisa ter prioridade sobre todos os outros compromissos. Amém, irmãos? É isso que Jesus está ensinando nesse texto. Então, o que nós vimos até aqui? O cenário, a resposta de Jesus à pergunta naquele cenário. Nessa resposta, Jesus disse: olha, a família é importante, os irmãos é importante, eles estão lá fora, minha mãe está lá fora, mas a prioridade é o reino de Deus. Os meus parentes, o Pai vai cuidar deles, mas a prioridade é o reino de Deus. E no versículo 50, nós temos a lição que Jesus nos deixa. A lição que Jesus nos deixa. Presta atenção o que diz o texto, irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de quem? De meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém, irmãos? Esta é a lição que Jesus nos deixa. Sabe o que Jesus está nos dizendo? Que quem se afiliar a Ele na obediência do Evangelho, João 1,12 nos fala sobre isso, torna-se irmão, íntimo e filho de Deus. Vou repetir: quem se afilia a Jesus por meio da aceitação a Ele,
entrega a sua vida para Ele como Senhor e Salvador, essa pessoa não só se torna irmão íntimo dele, mas filho de Deus e passa a fazer parte da família do Senhor como filho de Deus. Você pode ler toda a Bíblia e você vai ver que Deus, Ele não tem netos. Deus só tem filhos em toda a palavra do Senhor. E o que Deus quer fazer de nós, quer fazer da sua vida, que possivelmente ainda não entregou sua vida a Ele, seu coração a Ele, é fazer de você não só irmão íntimo de Jesus, mas participante do seu reino e da sua família como filho de Deus e filha do Senhor. A lição para nós, irmãos, além dessa, é que nenhum parentesco, por mais importante que seja na face da terra, nenhum parentesco, por mais importante que seja na face da terra, possui qualquer vantagem quando se trata da família de Deus. Porque todo parentesco aqui, irmãos, ele terminará um dia. Mas o nosso parentesco, filiação com Deus, continua após ou lá na eternidade. Então, Jesus ele está a favor do casamento, não contra ele, mas Jesus só pode ficar a favor do casamento e da família, sendo contra ele na forma em que está sendo apresentado por aqueles que não colocam o compromisso com Deus em primeiro lugar. Jesus é contra o casamento e contra a família que coloca o reino de Deus por segundo plano. O que Jesus deseja é que o reino dele esteja em primeiro lugar. Até mesmo porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que... Se o reino de Deus não for prioridade, em vão nós trabalhamos e fazemos qualquer coisa. Então, queridos, à luz da eternidade, à luz do parentesco com Jesus, o que é que realmente importa para você e para a sua família? O que realmente importa, à luz do nosso parentesco com Deus e com Jesus, é carregarmos a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, todos nós juntos na nossa casa, no nosso lar, a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, porque em tudo na nossa vida, o reino de Deus deve vir em primeiro lugar. Deve vir em primeiro lugar. Se a tua esposa te levar a pecar, quem vai vir em primeiro lugar na sua vida? Ela ou Deus? É Deus. Se o teu marido te leva a pecar, o que você faz? Prioriza o reino de Deus. Prioriza o reino do Senhor. Ah, pastor, mas corro um grande risco. Não tem problema. Deus é soberano e Ele dá jeito em todas as coisas, inclusive em famílias onde às vezes o marido é incrédulo e a esposa não é, ou vice-versa. Deus cuida e Deus transforma e Deus salva a partir do momento que nós nos colocamos em primeiro lugar a fim de priorizar, de buscarmos o seu reino. Entenda isso. O mais importante, à luz da eternidade, da vida que teremos lá no céu, o que realmente importa hoje é buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Então você que é pai, prioriza o reino de Deus, você que é mãe, prioriza o reino de Deus, os filhos priorizem o reino do Senhor, e nós juntos devemos priorizar Deus na nossa casa e no nosso lar. E Deus vai cuidar dos nossos. Honrar os pais e cuidar da família, irmãos, faz parte do plano de Deus. Sim, está claro na Bíblia isso, que os filhos devem honrar pai e mãe, é ou não é? Efésios, por exemplo, diz que filho que honra pai e mãe, terão seus dias na face da terra, o quê? Prolongados. Está lá na lei, sobre a necessidade de cuidarmos e de honrarmos os pais, mas a questão não é essa, queridos, a questão é, o que e quem colocamos em primeiro lugar. Então, coloque em primeiro lugar, na sua família, na sua vida, o reino de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer
que aquele que pode dar jeito nas famílias quebradas, dilaceradas, seja por motivo de divórcio, adultério, droga, álcool, aquele que pode cuidar do marido e da esposa e dos filhos, tem um nome: esse é Jesus Cristo. E só Ele deve vir em primeiro lugar na sua casa e no seu lar. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui na igreja como a família de Deus. Porque Jesus, Ele diz assim: olha lá os meus discípulos, eles são os meus familiares. Aqueles que fazem parte do meu reino são os meus familiares. E a igreja, irmãos? Você sabia que a igreja, ela é a família que muitos não têm ou deveria ser? A igreja é a família eterna. Sabe que eu mesmo, na minha mocidade, não que os meus pais tivessem me abandonado, mas eu trilhei um caminho muito difícil, e foi na igreja que eu achei mãos, braços e mentes que me apoiaram nesses momentos mais difíceis. Foi na igreja, na família de Deus, que eu fui restaurado e cuidado. É a igreja que sustenta as famílias muitas vezes, e não tem jeito, né? A igreja, o seu irmão que está aí do seu lado, a sua irmã, por mais que você olhe para ele assim e diz assim, está meio assim, cabisbaixo com o irmão, com a irmã, você precisa se acertar alguma coisa com ele ou com ela, não tem jeito de você escapar dela. Você vai para a eternidade com ele e com ela, vai viver os dois juntos, os três juntos, a igreja toda no céu. Então a igreja é a família eterna de Deus, e a família que muitos não têm. Amém, irmãos? Entenda isso. As pessoas chegam aqui muitas vezes atrás de uma família para ser cuidada e para ser tratada. E quando a gente pensa na igreja, a gente precisa pensar que, embora em muitas questões ou em algumas questões a igreja se assimile com uma empresa, mas igreja é igreja e empresa é empresa. Então, irmãos, Jesus, Ele tornou a dizer o seguinte: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do meu evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Esse texto se encontra em Marcos 10, 29 e 30, Mateus 19, 27 a 30 e Lucas 18, 29 a 30. O que Jesus diz é que aqueles que deixam tudo, ou se dedicam para servi-lo, mesmo que os familiares não gostem, ou abandonem, ou precisem ir para longe, vai achar muitos irmãos, muitas mães, muitos pais, muitos parentes no seu reino. Então, se o bem-estar da família de Deus, que é a igreja, entendendo que a igreja é a família que muitos não possuem, mas que procura na igreja uma família, quando a gente entende que isso, que a família de Deus é a igreja, e que muitas vezes a igreja depende de nós, como está a sua igreja hoje, e o que você tem feito para que a sua igreja seja realmente a cada dia mais parecida com a família do nosso Senhor Jesus Cristo. O que você tem, qual a forma que você tem agido, como você tem tratado aqueles que chegam, como nos relacionamos aqui dia após dia. Entenda que a igreja é a família de Deus, e aqui muitos procuram irmãos, pais e mães, para serem cuidados e para serem tratados. A igreja é importante, irmãos, para mim, e para minha família como uma outra família, e os irmãos podem ter certeza que hoje, e aliás, esse ano, completando um ano aqui no TBM, que nós chegamos atrás, nós já vemos a igreja como a nossa família. Nós já vemos essa igreja como a nossa família. E é assim, porque aqui nós procuramos ajuda, nós procuramos irmãos,
e procuramos também comunhão e sermos tratados muitas vezes, né? E como que eu já fui tratado aqui na igreja por meio da vida do pastor Rômulo, nos discipulados, como já fui tratado às vezes numa conversa com os irmãos, e é na família que nós vamos sendo, na família de Deus, que nós somos cuidados e vamos sendo tratados. Então eu encaro a igreja como uma família. Então encare também, irmãos, a igreja como uma família de Deus para a sua vida. Mas não encare a igreja como uma empresa. Família é família, empresa é empresa. Empresa é Rotary Club, maçonaria, shopping center, piscina, centro religioso e tudo mais. Igreja não. Igreja não é um lugar onde você vem dar um passeio, paga uma mensalidade, fica aqui durante 2, 3 horas e depois vai embora para sua casa e se desliga completamente. E aí, porque você paga uma mensalidade, aqui nós não pagamos, esse não é a questão, mas é uma comparação, onde você vai no clube, paga uma mensalidade, e você acha que um monte de empregado deve ficar prestando gerando um monte de situações para você. Não, aqui a questão é outra. Aqui deve imperar o amor e a compaixão realmente de uma família. Então, queridos, o seu lar de hoje, agora voltando para a questão da nossa família carnal, o seu lar pertence somente à ordem temporal e não eterna. Vai acabar um dia. Tá bom? Vai acabar um dia. Existe uma questão, né, irmãos, assim, que tem muita gente talvez preocupado, né, assim, ou preocupado. Será que Jaqueline aqui na minha frente, será que quando eu morrer eu vou encontrar o meu Fernando no céu? Às vezes para alguns não encontrar o marido lá pode até ser uma libertação. Talvez para outros não encontrar a mulher pode até ser um alívio, né? Estou brincando, tá, irmãos? Mas sabe que os nossos laços terreais, eles não continuarão no céu. Porque lá não entra pecado, não entra nenhum tipo de ligação existente nessa terra. As perguntas, será que nós vamos nos conhecer no céu? Eu não sei, eu não posso te responder, eu não tenho a resposta bíblica para isso. Eu não sei. Mas eu só sei que laços movidos por pecado e deteriorados por pecado, por ansiedade, por preocupação, não entram no céu. Não entram no céu. Mas como família de Deus, nós iremos para o céu todo mundo junto. O lar, esse termina aqui, mas o lar celestial para todos nós é eterno. Mesmo com todo o seu alto significado, a família não precisa temer que irá perder, ou o que irá perder, e o que é tão precioso hoje que se vai poder levar para lá. Eu conheço uma história de uma senhora que se enriqueceu muito mesmo com seus familiares. Isso eu vi, é verdade isso, eu vi na internet. Ela, um país daí de fora, ela se enricou muito, se enriqueceu muito, e ela então, o marido faleceu, e na hora de enterrar o marido tinha uma porção de ouro, uma porção de coisas que ele havia guardado, usufruído, ganhado. Ela pediu para que enterrasse junto com o marido tudo aquilo que ele havia ganhado. Como se chegasse lá no lugar que ele fosse, ele teria acesso para aquilo tudo que ele havia conquistado na terra. Não tem, irmão, já era. Os laços, tudo que nós conquistamos aqui, ficam aqui. Ficam aqui. Mas os laços com Jesus e os laços com o nosso Deus continuam com a família de Deus por toda a eternidade. Eu digo mais, irmãos, lá no céu nós teremos um relacionamento muito mais valioso, mais que transcendente do que esse relacionamento que nós temos hoje aqui na face da terra. E é por isso, irmãos, que eu iniciei a pregação dessa noite, dizendo que o relacionamento entre Cristo e a nossa família é mais importante do que os elos familiares que possuímos. Não tem jeito. Você vai precisar um dia quebrar esses laços familiares que você tem aqui. E a eternidade vai ser a nossa vida. Vai ser a nossa vida.
Então, lembre-se que nessa perspectiva, o casamento e a família não é para sempre, porque acabarão um dia quando estivermos com o Senhor, quando o Senhor nos chamar. Mas o segredo está em você, está na sua resposta para essa pergunta. Será que você tem conseguido alcançar o equilíbrio entre os cuidados familiares e a consagração ao reino de Deus? Sim ou não? Você tem conseguido alcançar esse equilíbrio? Pensa nisso. Mas sabe, irmãos, que tudo isso só será possível para nós, para você, a partir do momento que você entregar sua vida a Jesus Cristo. Que você se tornar filho ou filha de Deus verdadeiramente. Aí sim, você passará a fazer parte da família de Deus e viverá com a família de Deus em toda a eternidade. Mas sabe que ainda hoje, para todo aquele ou aquela que entrega a vida para Jesus, Jesus nunca desprezou a família, Ele só priorizou as situações. Ele tanto nunca desprezou a família, que Ele tem cuidado de famílias até os dias de hoje. E se você quer que a sua família seja cuidada, suprida, não só no que é físico, mas espiritualmente, você precisa entender que nós precisamos priorizar o reino de Deus em primeiro lugar. E começa fazendo uma decisão ao lado de Cristo e entregando a vida para Ele. Porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, para salvar você e para cuidar também de você e da sua família. Então, se você não fez isso, entregue sua vida para Jesus Cristo. Se você já entregou sua vida para Jesus Cristo, eu já fiz isso, o que nós precisamos, irmãos, é nos dedicarmos mais a Ele e priorizarmos mais e mais o reino de Deus na nossa vida e na vida da nossa família. Eu quero encerrar essa mensagem orando por você, orando por nós, orando por nossa igreja, para que Deus nos ajude dia a dia a buscarmos mais e mais o seu reino.